Vamos começar contextualizando. 2007 foi um ano curioso. O universo Marvel nos cinemas ainda estava dando seus primeiros passos fora da franquia X-Men ou Homem-Aranha. O Mark Steven Johnson, que tinha acabado de dirigir o criticado Demolidor de 2003, assumiu o desafio de adaptar o espírito da vingança. O filme tem aquela estética gótica, meio trash intencional, que grita anos 2000 em cada frame. A trama começa com uma lenda antiga, a história do contrato de San Venganza, um pacto com o diabo que envolve 1000 almas corruptas. E quem melhor para personificar o diabo, ou melhor, Mephistófeles, do que Peter Fonda? Uma escolha de elenco icônica, considerando o passado dele em Easy Rider. O filme abre com essa carga pesada, estabelecendo que o motoqueiro fantasma é, essencialmente, um cão de caça infernal. A história nos apresenta o jovem Johnny Blaze, interpretado por Matt Long na juventude, vivendo no mundo dos circos de exibição com seu pai, Barton Blaze. A relação deles é aquele clichê clássico de pai e filho, onde o pai é rígido, mas ama o filho, e o garoto quer impressionar a crush, a Roxane. Aí entra o primeiro grande ponto de virada, o diagnóstico de câncer do pai. Vamos ser honestos, quem nunca pensou no que faria se tivesse a chance de salvar um ente querido a qualquer custo? O Johnny aceita o pacto com o Mephistófeles, sem ler as letras miúdas. E a cena do contrato assinado com uma gota de sangue? Aquilo, para a molecada de 2007, era o auge da tensão. O pai dele se cura, mas morre no dia seguinte num acidente de moto. É cruel, é irônico, e é exatamente o tipo de tragédia grega que a gente espera de uma história sobre o demônio. 10 anos se passam e encontramos o Nicolas Cage vivendo a vida de astro do rock como o dublê mais insano do mundo. E aqui é onde o filme ganha aquele tempero Cage. Ele é estranho, ele come geleia com martini, ele dorme pendurado de cabeça para baixo. É o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage. É impossível não rir de algumas escolhas, mas cara, você não consegue tirar os olhos da tela. A cena do salto nos estádios, onde ele sobrevive a acidentes impossíveis, já dá o tom de que ele não é um humano comum. O melhor amigo dele, Mac, interpretado pelo Donald Logue, serve como o alívio cômico e a nossa voz da razão, questionando como aquele maluco ainda está vivo. Enquanto o Johnny está tentando viver sua vida, do outro lado temos o Blackheart, o filho do diabo, chegando na Terra. O visual dele é aquele gótico emo, clássico dos anos 2000, com sobretudo preto e uma atitude de vilão que quer provar que é melhor que o papai. Ele reúne 3 anjos caídos, elementos da Terra, ar e água, e a dinâmica aqui é interessante. Embora o CGI, para os padrões de hoje, sofra um pouquinho, mas tem algo visceral na transformação do motoqueiro fantasma, com o crânio pegando fogo e a jaqueta de couro surgindo do nada. Aquilo, em 2007, foi um espetáculo visual que deixou muita gente de boca aberta no cinema. A trilha sonora merece um destaque. Christopher Young fez um trabalho fenomenal. O tema principal é pesado, épico, e combina perfeitamente com o barulho do motor da moto. Sempre que o tema começa a tocar, você sabe que o pau vai quebrar. E falando em música, a cena em que a moto dele se transforma e começa a deixar um rastro de fogo no asfalto enquanto toca aquele rock pesado é sem dúvida o ponto alto de pura adrenalina do filme. É o tipo de cena que define um guilty pleasure. É exagerado, é cafona, mas é divertido pra caramba. Vamos falar da química entre o Johnny e a Roxane, interpretada pela Eva Mendes. Olha, não é um romance para ganhar Oscar, mas funciona dentro da proposta de filme de ação. A cena do reencontro deles na entrevista é constrangedora de um jeito bom, e a perseguição de moto que ele faz depois para tentar conversar com ela é uma das coisas mais surreais do filme. Quem em sã consciência tenta conquistar uma mulher fazendo manobras radicais no meio de uma rodovia movimentada? Mas, de novo, é o motoqueiro fantasma. A lógica é diferente aqui. A entrada do Caretaker, que depois descobrimos ser o Carter Slade, o motoqueiro fantasma original, vivido pelo lendário Sam Elliott, é o que dá a profundidade mitológica que o filme precisava. Quando ele aparece montado em um cavalo esquelético flamejante, você para tudo o que está fazendo. É uma cena de respeito. O Sam Elliott,
traz uma gravidade para o filme que equilibra a excentricidade do Cage. Ele explica a penance stare, o olhar da penitência, que é, talvez, o poder mais legal de todos os quadrinhos, forçar o vilão a sentir toda a dor que ele causou aos outros. É catártico. O clímax, em Sam Venganza, é onde o filme entrega tudo o que prometeu. Temos a batalha final contra o Blackheart, que se tornou Legião ao absorver as almas das vítimas. O CGI da transformação dele é um pouco datado, mas o conceito de um exército de almas em um único corpo é bizarro e visualmente interessante. O momento em que o Johnny infunde a escopeta do Carter Slade com fogo infernal e explode o vilão? Clássico. E claro, a resolução com o olhar da penitência sendo usado contra o Legião é satisfatória. Ele simplesmente não aguenta o peso de 1000 almas torturadas. Sobre o desempenho nas bilheterias, o filme foi um sucesso financeiro, arrecadando mais de 228 milhões de dólares. Isso garantiu uma sequência, o Espírito da Vingança, que decidiu seguir um caminho ainda mais insano e frenético, mas esse de 2007 tem uma identidade própria. O Nicolas Cage é um fã declarado do personagem. Ele tem até uma tatuagem do motoqueiro fantasma na vida real, e isso transparece na atuação. Ele não está ali só pelo cheque, ele realmente queria ser o personagem. No fim das contas, Motoqueiro Fantasma não é uma obra-prima do cinema, mas é um filme que entende sua fonte. É rock and roll, é sobre pactos com o diabo, é sobre um cara que só quer se livrar de uma maldição e fazer o certo. Se você relevar os excessos e abraçar o lado B, você vai ter uma experiência muito divertida. E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu o começo da nossa análise sobre Motoqueiro Fantasma, de 2007, corre lá no vídeo anterior para se atualizar, porque hoje nós vamos entrar fundo na parte mais técnica, nos bastidores e nas escolhas narrativas bizarras que fizeram esse filme ser exatamente o que é. Pega sua pipoca, ajusta o fone e bora bater esse papo sobre um dos momentos mais fascinantes da Marvel nos cinemas, antes do universo cinematográfico estourar. Para entender por que o filme tem essa pegada tão específica, a gente precisa olhar para o diretor, o Mark Steven Johnson. Ele era um cara apaixonado por quadrinhos, mas a visão dele de cinema nos anos 2000 era totalmente focada naquela estética gótica carregada, cheia de sombras, couro preto e cenários molhados de chuva. Ele já tinha feito isso em Demolidor em 2003 e trouxe exatamente a mesma fórmula para cá. Só que tem um detalhe. O Motoqueiro Fantasma é um personagem do terror sobrenatural, não um herói urbano comum. Quando você tenta juntar o clima gótico sombrio com a linguagem de um blockbuster de verão feito para adolescentes, o resultado fica estranho. Fica acelerado em alguns momentos, lento em outros, e cria aquele ritmo meio maluco que a gente sente assistindo. E já que estamos falando de ritmo e tom, vamos conversar sobre a atuação do Nicolas Cage. Galera, o Nicolas Cage é uma força da natureza. O cara é tão fã do Motoqueiro Fantasma que ele tem o personagem tatuado no braço na vida real. Para você ter uma ideia, a equipe de maquiagem do filme teve que usar maquiagem pesada para cobrir a tatuagem do Motoqueiro Fantasma que o próprio Nicolas Cage já tinha, só para ele poder interpretar o Motoqueiro Fantasma. Isso é o ápice do meta-cinema. Ele se entregou de um jeito que pouca gente faria. Tem cenas em que o Johnny Blaze está surtando sozinho no apartamento, comendo geleia de feijão direto do pote e escutando Karen Carpenter para tentar manter a calma e não virar um esqueleto em chamas. Isso não estava na maioria das HQs originais, foram coisas que o próprio Cage trouxe para dar uma personalidade doidivanas ao personagem. Você pode achar brega, pode achar genial, mas não dá para negar que é memorável. Agora, vamos falar sobre os efeitos especiais. O famoso CGI de 2007. Para a época, acender um fogo digital realista em uma cabeça esquelética e fazer aquilo se mover de forma orgânica era um pesadelo de engenharia da computação. A empresa responsável pelos efeitos, a Sony Pictures Imageworks, passou meses tentando acertar a cor e o movimento das chamas. A ideia era que o fogo mudasse de cor dependendo do estado emocional do Johnny. Fogo normal quando ele está calmo, e chamas azuis ou alaranjadas intensas quando ele está com raiva.
Se você reparar no filme hoje, o crânio em si até que envelheceu bem em algumas cenas noturnas, mas quando a luz do dia bate ou quando o esqueleto precisa falar, fica parecendo um videogame de PlayStation 3. Mesmo assim, existe um charme retrô nisso que os filmes modernos ultra polidos com tela verde acabaram perdendo. Outro ponto que a gente precisa analisar é a escolha dos vilões. Nos quadrinhos, o Blackheart, o Coração Negro, é uma criatura demoníaca gigante, assustadora e cheia de espinhos. No filme, por questões de orçamento e de tecnologia da época, eles resolveram transformar o vilão em um cara loiro, de sobretudo preto, interpretado pelo Wes Bentley. Ele parece mais um vocalista de banda de rock gótico dos anos 2000 do que o Príncipe do Inferno. E os capangas dele, os três elementos, água, terra e ar, acabam funcionando apenas como bucha de canhão para mostrar os poderes do motoqueiro. O filme gasta muito tempo construindo a ameaça do Blackheart, mas nas cenas de luta contra o Johnny, os combates são resolvidos de forma surpreendentemente rápida. Ele pega o monstro de terra, joga a corrente, vira pedra, acabou. Ele pega o monstro de ar, cria um furacão de fogo, acabou. Dá aquela sensação de que faltou um desafio de verdade antes do confronto final. Mas se tem uma coisa que o filme acertou em cheio, foi o design de produção da motocicleta. A Hellcycle não é apenas um veículo, ela é praticamente um personagem. Eles pegaram uma Harley Davidson Chopper e transformaram em um monstro mecânico com ossos de dragão, rodas de fogo e um escapamento que ruge como uma fera. A cena em que o Johnny Blaze descobre a moto pela primeira vez e ela sai cortando a noite de Melbourne, sim, o filme foi rodado na Austrália fingindo ser os Estados Unidos. É puro suco de cinema de ação dos anos 2000. O som do motor misturado com o estalar das chamas foi desenhado para fazer o cinema tremer. E até hoje, quando essa moto entra em cena, é impossível não se arrepender de não ter uma dessas na garagem. A recepção do filme na época foi uma montanha-russa. A crítica desceu a lenha sem dó, chamando o roteiro de previsível e as atuações de exageradas. Mas o público de massa ignorou os críticos e foi em peso para as salas de cinema. O filme custou cerca de 110 milhões de dólares e faturou mais de 228 milhões no mundo todo. Para a Columbia Pictures na época, isso foi um sinal verde gigantesco de que o público queria ver heróis mais sombrios e diferentões na tela grande. Motoqueiro Fantasma abriu portas e mostrou que havia espaço no mercado para produções baseadas em HQs fora do eixo tradicional de Homem-Aranha e X-Men, abrindo caminho para que anos depois a gente tivesse produções mais maduras e ousadas. Olhando em retrospectiva, Motoqueiro Fantasma de 2007 é o retrato perfeito de uma era do cinema que não existe mais. Uma era onde os estúdios arriscavam colocar dezenas de milhões de dólares nas mãos de atores excêntricos para fazerem filmes bregas, violentos, estilosos e sem medo de parecerem ridículos. Ele não tenta ser uma profunda reflexão filosófica sobre a vida. Ele só quer te entregar um esqueleto, pegando fogo pilotando uma moto em alta velocidade e descendo a corrente em demônios. E nisso, sejamos honestos, ele cumpre o papel perfeitamente. Galera, encerramos aqui a nossa análise detalhada deste clássico cult. Quero muito saber a opinião de vocês. Para vocês, o Nicolas Cage mandou bem como Johnny Blaze ou o filme teria sido melhor com outro ator? O CGI da Cabeça de Fogo ainda passa no teste do tempo ou ficou datado demais? Se você acompanhou os vídeos anteriores, já viu a história, as curiosidades de bastidores e os efeitos visuais. Mas hoje, no nosso terceiro encontro sobre essa pérola de 2007, nós vamos falar sobre algo que muda completamente a percepção de um filme. Os personagens, o elenco e a dinâmica de atuação que deu vida a Motoqueiro Fantasma. Vamos começar falando do coração do filme, o nosso querido Johnny Blaze. A jornada do Johnny é uma história clássica sobre dor, culpa e a busca contínua por redenção. Pense bem. O cara perdeu o pai de uma forma horrível, logo depois de fazer um pacto cego com o próprio diabo. Desde aquele momento, a vida dele virou uma constante fuga. Ele se jogou no mundo dos dublês radicais, não apenas pela adrenalina, mas porque, no fundo, ele acreditava que não tinha mais nada a perder. A incapacidade de morrer nas manobras mortais virou uma maldição disfarçada de talento.
Quando o Nicolas Cage assume o papel na fase adulta, ele traz uma carga de solidão profunda para o personagem, só que envelopada naquele jeito excêntrico e quase infantil que ele decidiu dar ao Johnny. É muito interessante observar as escolhas de atuação do Nicolas Cage aqui. Ele não interpreta o Johnny como um badass durão o tempo todo. Em vez disso, ele constrói um homem traumatizado, congelado emocionalmente na adolescência, que tenta desesperadamente se manter calmo para evitar que o demônio interior tome conta. Essa dicotomia entre o homem frágil que bebe leite em taça de martini e escuta músicas calmas e o monstro de caveira pegando fogo que destrói tudo pela frente é o que torna a performance tão única. Em qualquer outro ator, essa mistura pareceria ridícula ou sem sentido, mas o Cage consegue fazer você se importar com aquele cara esquisito que só queria ter uma vida normal ao lado da mulher que ama. E por falar em amor, precisamos abordar a participação da Eva Mendes como Roxanne Simpson. Nos quadrinhos clássicos, a Roxanne sempre foi a namorada de infância e a figura que ancorava a humanidade do Johnny. No filme, ela ganha uma roupagem mais moderna para os anos 2000, trabalhando como uma repórter de TV ambiciosa e determinada. A relação dos dois é cheia de altos e baixos e, vamos ser francos, tem diálogos que chegam a ser inacreditavelmente bregas. Mas a química entre o Cage e a Mendes funciona porque ambos abraçam o absurdo da premissa. A cena em que o Johnny tenta explicar para ela, de forma totalmente séria, que ele vendeu a alma para o diabo e se transforma em um esqueleto em chamas à noite, é um momento antológico. A reação da Eva Mendes, oscilando entre a perplexidade e a certeza de que ele está completamente louco, entrega o tom perfeito para a cena. Agora, vamos voltar nossos olhos para o lado sombrio da história, o panteão vilanesco. O Mefistófeles, interpretado pelo icônico Peter Fonda, é uma das escalações mais inteligentes do filme. Fonda, que se tornou uma lenda do cinema justamente pilotando motos no clássico Easy Rider de 1969, aqui assume o papel da entidade diabólica que controla os caminhos. Ele não precisa de maquiagem pesada, chifres ou efeitos visuais mirabolantes para parecer ameaçador. Apenas com a bengala, o terno elegante, o olhar frio e aquela voz aveludada, Fonda entrega uma presença vilanesca, intimidadora e elegante. Ele é o verdadeiro manipulador nos bastidores, aquele que joga com os desejos e fraquezas dos mortais para conseguir o que quer. Por outro lado, o filho dele, o Blackheart, interpretado pelo Wes Bentley, representa a rebeldia e a impaciência da juventude demoníaca. O Bentley traz uma energia gótica, quase aristocrática, mas que transborda arrogância. Ele odeia as regras do pai e quer tomar o poder a qualquer custo, usando a busca pelo contrato de San Venganza como seu passaporte para o domínio absoluto. No entanto, a dinâmica entre pai e filho cria um contraste fascinante. Enquanto Mefistófeles opera nas sombras e com paciência secular, Blackheart é impetuoso, cruel e violento, deixando um rastro de morte por onde passa. Essa rivalidade familiar no submundo serve como o motor principal que força o Johnny a entrar em ação. Não podemos deixar de mencionar a presença marcante de Sam Elliott como o Caretaker, o zelador do cemitério que mais tarde se revela como Carter Slade. A voz grave e inconfundível de Sam Elliott, somada ao seu porte clássico de astro de faroeste, dá ao filme um toque de autoridade e sabedoria veterana. Ele funciona como o mentor que o Johnny nunca teve depois da morte do pai, explicando as regras do mundo sobrenatural e preparando o jovem motoqueiro para o seu destino inevitável. A revelação de que o velhinho do cemitério era, na verdade, o lendário motoqueiro fantasma do século XIX é um dos momentos mais empolgantes de toda a narrativa. E para fechar o núcleo de personagens, vale a pena destacar o Mac, interpretado por Donald Logue. Ele é a ponte do Johnny com o mundo real, o mecânico e amigo leal que cuida dos bastidores dos shows e genuinamente se preocupa com a saúde mental e física do piloto. O Mac traz o alívio cômico necessário e humaniza ainda mais o ambiente de circo e dublês. A tragédia da sua morte nas mãos do Blackheart serve como o gatilho emocional definitivo para que Johnny Blaze pare de fugir do seu destino e aceite de uma vez por todas a sua missão como o espírito da vingança. Quando a gente coloca todos esses personagens na mesa,
Fica claro que Motoqueiro Fantasma tentou equilibrar drama familiar, romance de gibi, terror de monstros e ação de blockbuster. Essa mistura de atuações over the top, com nomes de peso do cinema clássico, criou uma identidade única que ainda rende pano para manga quase 20 anos depois. O filme pode ter suas falhas de roteiro, mas o carisma e a entrega desse elenco são inegáveis. Chegamos ao fim de mais uma etapa da nossa retrospectiva. Quero saber de vocês nos comentários. Qual é o seu personagem favorito dessa versão de 2007? Vocês preferem o charme soturno do Peter Fonda como diabo ou a sabedoria de faroeste do Sam Elliott? Se você vem acompanhando a nossa jornada pelo canal, já passamos pela história, pelos efeitos e pela análise desse elenco icônico que marcou a época. Mas hoje, meus amigos, nós vamos pisar fundo no acelerador e falar sobre um dos pilares mais fundamentais de qualquer filme de super-herói ou ação: o design de produção, os veículos e a construção visual do universo sombrio do Espírito da Vingança. Pega o seu café, relaxa aí e vem comigo entender como a estética desse filme virou uma marca registrada dos anos 2000. Quando você pensa no Motoqueiro Fantasma, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Exatamente, uma moto insana saindo do meio das chamas. E o trabalho que a equipe de direção de arte teve para criar a lendária Hell Cycle foi absurdo. Eles não podiam simplesmente pegar uma moto customizada qualquer e colocar fogo digital por cima. A moto precisava parecer um organismo vivo, uma extensão do próprio demônio. A equipe construiu modelos reais, baseados em uma Harley Davidson, mas totalmente modificados com uma fusão bizarra de metal, ossos e estruturas que lembram a espinha dorsal de um monstro. As rodas sem raios tradicionais, com aquele visual flutuante e engrenagens expostas, foram um toque de gênio para a época. A sensação de peso e poder que a moto passa na tela é impressionante. Quando o Johnny Blaze liga aquele motor modificado, o som não é apenas o barulho de uma combustão interna comum. Os sonoplastas misturaram o urro de leões, rugidos de animais selvagens e o som de turbinas a jato para criar um ronco aterrador. Isso faz toda a diferença para o público. Você não está apenas vendo um veículo rápido, você está ouvindo uma besta fera roncando no asfalto. E quando a transformação acontece e o metal se funde com o fogo infernal, a moto ganha vida própria, deixando aquele rastro de borracha queimada e chamas que derretem o chão por onde passa. Mas não é só a moto do Johnny que merece aplausos no quesito design. O cavalo do Carter Slade, o motoqueiro fantasma do século XIX, vivido pelo Sam Elliott, é um dos conceitos visuais mais épicos de todo o filme. Fazer a transição de um cavalo de faroeste para uma criatura esquelética e flamejante no meio do deserto exige uma sensibilidade estética muito específica. A cena em que o Carter Slade e o Johnny Blaze cavalgam e pilotam lado a lado através do deserto rumo a Sam Venganza, embalados por uma trilha sonora que mistura o som de esporas com guitarras elétricas pesadas, é pura poesia visual para os fãs de quadrinhos. É o encontro do Velho Oeste com o rock and roll moderno de um jeito inacreditavelmente estiloso. Além dos veículos, a arquitetura e os cenários do filme jogam um papel crucial na criação dessa atmosfera gótica urbana. Embora a história se passe nos Estados Unidos, as filmagens foram realizadas em Melbourne, na Austrália, e a equipe de produção soube aproveitar muito bem a arquitetura vitoriana e os becos escuros da cidade para simular um ambiente opressivo. As locações, como o cemitério antigo, onde o caretaker mora, a igreja abandonada de St. Michael e a cidade fantasma de Sam Venganza parecem saídas diretamente das páginas de um romance de terror oitocentista. Há um contraste constante entre as luzes neon brilhantes dos shows de dublê no estádio e a escuridão úmida dos cantos esquecidos da cidade, onde as forças do mal se escondem. Outro detalhe fascinante na construção visual do filme é o figurino do próprio motoqueiro fantasma. A jaqueta de couro preta usada pelo Nicolas Cage não é apenas uma roupa estilosa, ela muda de forma conforme o poder do demônio se manifesta. À medida que o Johnny se transforma, pequenos cravos de metal começam a brotar do couro, virando pontas afiadas e correntes pesadas que se envolvem pelo seu corpo.
Essas correntes, inclusive, são uma das armas mais icônicas do personagem. O jeito como elas são retratadas no filme, brilhando em brasa incandescente e sendo empunhadas como chicotes mortais, estabeleceu o padrão visual de como as armas do motoqueiro deveriam funcionar em live action para as gerações futuras. É preciso reconhecer também o trabalho de iluminação nas cenas noturnas. Trabalhar com um personagem cuja cabeça é uma fonte primária de luz. Afinal, o cara tem um crânio pegando fogo. É um desafio gigante para os diretores de fotografia. A luz alaranjada e trêmula das chamas precisava refletir de forma realista nos cenários, nas roupas dos atores e na lataria dos carros ao redor. Para resolver isso durante as gravações, o Nicolas Cage muitas vezes usava um capacete especial coberto de luzes LED alaranjadas para que a iluminação no set ficasse perfeita antes de a equipe de pós-produção colocar a caveira de computação gráfica por cima. Esse cuidado com a luz prática é o que dá a sensação de que o personagem realmente estava ali presente no set. Toda essa atenção aos detalhes estéticos e visuais mostra o quanto a equipe de produção se esforçou para honrar a identidade dos quadrinhos da Marvel da década de 1970 e 1990, trazendo aquela arte carregada de sombras e metal para o mundo real. Motoqueiro Fantasma, de 2007, pode ter recebido críticas pelo seu roteiro, mas quando o assunto é direção de arte, figurino e design de veículos, o filme deu um show e criou imagens que ficaram gravadas na memória da cultura pop para sempre. E assim fechamos mais um capítulo detalhado da nossa análise. O que você mais curte no visual do filme? É a Hell Cycle moderna, o cavalo flamejante do Carter Slade ou aquela jaqueta cheia de espinhos de couro? Mas hoje, no nosso quinto encontro sobre essa pérola de 2007, nós vamos mergulhar na trilha sonora, na sonoplastia e no impacto cultural do som no universo do Espírito da Vingança. Pega o seu fone de ouvido mais pesado, porque o papo de hoje é puro rock and roll e orquestra épica. Para começar, a gente precisa dar os créditos a quem merece. O compositor Christopher Young. O cara é uma verdadeira lenda quando o assunto é criar músicas para filmes de terror e fantasia sombria, tendo trabalhado em clássicos como Hellraiser e A Hora do Pesadelo 2. Quando ele assumiu a responsabilidade de criar a identidade musical de Motoqueiro Fantasma, ele sabia que não podia fazer apenas mais uma trilha genérica de super-herói com trombetas triunfantes. O motoqueiro não é o Capitão América. Ele é uma aberração do inferno que pilota uma moto em chamas. Por isso, a trilha sonora precisava soar como uma mistura insana de orquestra sinfônica pesada, corais góticos em latim e guitarras elétricas distorcidas. A música tema do filme é uma obra-prima da tensão. Quando aquelas guitarras pesadas entram junto com os metais da orquestra, você sente imediatamente a urgência e o peso da maldição do Johnny Blaze. O tema consegue transmitir duas coisas ao mesmo tempo: a tragédia pessoal de um homem que perdeu a alma e a força imparável de um demônio buscando vingança. A forma como a trilha sonora se adapta aos momentos de ação é fantástica. Nas cenas em que o Johnny está apenas tentando manter a sanidade no seu apartamento, a música fica soturna, melancólica, quase imperceptível. Mas no momento em que a pele dele começa a queimar e a caveira surge, o som explode nos alto-falantes com uma agressividade que te arrepia dos pés à cabeça. E não dá para falar da parte sonora deste filme sem exaltar o trabalho brutal do departamento de sonoplastia e design de som. Criar os sons para um personagem sobrenatural que não existe na vida real é uma arte complexa. Como é o som de uma cabeça de esqueleto pegando fogo enquanto fala? Se os editores colocassem apenas o som de fogo estalando, ia parecer que o cara estava em um churrasco. Então, o que eles fizeram? Eles misturaram o som de chamas reais com o chiado de metal incandescente sendo mergulhado na água, adicionando camadas de rosnados de animais selvagens desacelerados para dar uma vibração demoníaca. O resultado é que, sempre que o motoqueiro abre a boca ou vira a cabeça, você ouve um som pesado, visceral e aterrorizante. O som das armas também recebeu um carinho especial. A corrente do motoqueiro fantasma não soa como uma corrente de ferro comum de loja de material de construção. Quando ele agira no ar ou abate no chão, o som mistura o tilintar de elos metálicos com o estrondo de chicotes de fogo e trovões.
É um som cortante, que passa a sensação de que aquela arma pode rasgar a própria estrutura do espaço. E o que dizer da escopeta do Carter Slade, que o Johnny modifica no clímax? O som daquele tiro carregado com fogo infernal soa como um canhão de artilharia pesada. É o tipo de mixagem de som que foi feita sob medida para fazer as caixas de som do cinema e do seu home theater tremerem de verdade. Além da trilha original e dos efeitos sonoros, o filme usa a música diegética, aquela que os próprios personagens estão ouvindo na cena, para construir a personalidade excêntrica do Johnny Blaze. Lembram da cena emblemática em que ele está tentando relaxar antes de um salto mortal? Ele não está ouvindo heavy metal como todo mundo esperaria de um motoqueiro rebelde. Ele está ouvindo Karen Carpenter. Essa escolha musical no contraste com a vida caótica que ele leva é uma sacada de gênio. Mostra o desespero do Johnny em buscar qualquer resquício de paz e suavidade em uma existência marcada pelo fogo e pela dor. É o som da tentativa de controlar o monstro que existe dentro dele. A trilha sonora e o áudio de Motoqueiro Fantasma ajudaram a consolidar a estética pop dos anos 2000. Era uma época em que o hard rock, o nu metal e as orquestras dramáticas dominavam o cinema de ação, e o filme abraçou essa tendência sem vergonha nenhuma. Mesmo hoje, quase 20 anos depois do lançamento, se você colocar o tema do filme para tocar no carro à noite, é impossível não ter a sensação de que o motor do seu veículo vai pegar fogo a qualquer segundo. O som conseguiu dar uma alma única e inconfundível para o longa-metragem. E com isso, fechamos mais um bloco sensacional do nosso especial sobre essa pérola de 2007. Me contem aqui nos comentários, qual é a cena com a melhor música ou efeito sonoro na opinião de vocês? Vocês curtiram esse contraste do Johnny ouvindo músicas calmas para não virar o monstro? Se você vem acompanhando essa nossa maratona sobre Motoqueiro Fantasma de 2007, já viu a história, os bastidores, o elenco, a estética das máquinas e a trilha sonora brutal que embalou essa produção. Mas hoje, no nosso sexto vídeo, nós vamos fazer uma pausa para analisar a mecânica e a lore dos poderes do espírito da vingança dentro do filme, comparando como a magia infernal funciona no cinema e como o Johnny Blaze precisa aprender a dominar o monstro que vive dentro dele. Pega o seu café, ajeita a postura e vem comigo entender essa mitologia. Vamos começar do começo. O que significa ser o cão de caça do diabo? No filme, o Mefistófeles não dá os poderes para o Johnny por caridade ou por simpatia. O espírito da vingança é uma maldição, uma ferramenta de cobrança de dívidas do inferno. Mas o grande charme do roteiro é mostrar que, mesmo sendo uma criação ou uma posse do demônio, a chama infernal carrega uma justiça própria. A transformação do Johnny não é algo simples que ele aciona com um botão. É um processo doloroso, físico e assustador. A pele dele literalmente queima de dentro para fora. O carne queima até restar apenas o esqueleto e o fogo toma conta. Toda vez que o Johnny se transforma, você percebe nos olhos e nos gritos do Nicolas Cage que aquilo dói. Não é uma metamorfose bonita como a de outros heróis. É uma tortura que ele é obrigado a suportar toda vez que a noite cai ou que o mal se aproxima. E por falar em transformação, a regra básica estabelecida pelo filme é fascinante. O motoqueiro fantasma só surge sob duas condições específicas: na presença da escuridão da noite ou quando o mal puro está por perto. Isso cria uma limitação narrativa excelente. Durante o dia, o Johnny é um humano vulnerável, um cara de carne e osso que pode ser ferido, preso pela polícia ou abatido por vilões se for pego de surpresa. Essa dualidade entre o homem frágil durante o dia e o demônio invencível à noite dá um ritmo de urgência para a história. Ele precisa resolver as coisas antes que o sol nasça, porque assim que os primeiros raios de luz tocam o seu corpo, o fogo se apaga e a dor da exaustão física toma conta. Agora, precisamos falar da arma mais icônica e aterrorizante de todo o arsenal do motoqueiro, a Penance Stare, o olhar da penitência. Galera, vamos combinar. Esse é facilmente um dos conceitos mais legais de toda a história dos quadrinhos e foi muito bem adaptado no filme.
Como o caretaker explica para o Johnny no cemitério, o olhar da penitência faz com que a vítima sinta toda a dor, todo o sofrimento e toda a agonia que ela já causou a outras pessoas ao longo de toda a sua vida, multiplicado por 1000. Na cena clássica em que ele pega o assaltante no beco, segura o cara pelo colarinho e diz aquela frase memorável: "Olhe nos meus olhos." O filme entrega um momento de puro terror psicológico. O vilão não é espancado fisicamente até a morte. Ele é destruído por dentro pelo peso dos seus próprios pecados. A alma dele queima com a memória das suas más ações. Só que o filme também estabelece os limites inteligentes desse poder. Quando o Johnny tenta usar o olhar da penitência contra o Blackheart, o feitiço vira contra o feiticeiro. Por quê? Porque o Blackheart, sendo um demônio, não tem uma alma humana e não sente remorso por nada do que fez. O poder simplesmente não funciona em quem é puro mal sem consciência. Essa falha força o Johnny a pensar estrategicamente no clímax da história. Quando o Blackheart absorve as 1000 almas corruptas de San Venganza e se torna o Legião, ele comete o maior erro da sua existência. Ao dar abrigo para 1000 almas humanas, cheias de dor e pecado dentro do seu próprio corpo, ele se torna o alvo perfeito para a penitência. O Johnny percebe essa fraqueza e usa a arma máxima contra o vilão, fazendo 1000 anos de pecados queimarem o Legião de dentro para fora. É uma jogada de mestre da narrativa. Outro aspecto sensacional dos poderes no filme é a capacidade de transmutação e controle do fogo infernal. O motoqueiro fantasma não apenas lança chamas, ele contamina tudo o que toca com a energia do inferno. A jaqueta de couro comum ganha espinhos afiados, as correntes de ferro viram chicotes incandescentes capazes de cortar aço, e a escopeta comum do Carter Slade vira um canhão de destruição em massa. Mas o maior exemplo dessa transmutação é a própria moto. A transformação da Harley Davidson na Hell Cycle, com o tanque virando um crânio mecânico e as rodas virando discos de fogo líquido, mostra que o poder do espírito da vingança é expansivo. Ele molda o mundo ao seu redor para refletir o pavor do inferno. E não podemos esquecer a cena em que o Johnny começa a aprender a controlar esse elemento por conta própria. Quando ele volta para o apartamento e estuda livros sobre o fogo, conseguindo controlar pequenas chamas na ponta dos dedos enquanto conversa com a Roxanne, o filme mostra que o Johnny Blaze não é apenas um hospedeiro passivo. Ele está tentando entender a ciência por trás da maldição para usar esse poder a favor dos inocentes, e não apenas como um fantoche nas mãos do Mefistófeles. Essa jornada de aceitação da própria escuridão é o que transforma o Johnny de uma vítima do destino em um verdadeiro herói de quadrinhos. Dissecar a mecânica dos poderes do motoqueiro fantasma nos faz dar muito mais valor para a construção dessa adaptação de 2007. Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Para vocês, o olhar da penitência é o poder mais apelão de todos os heróis da Marvel, ou ele tem limitações demais? Se você caiu aqui agora e perdeu as partes anteriores, corre na nossa playlist para acompanhar tudo o que já dissecamos sobre o roteiro, bastidores, elenco, efeitos, trilha sonora e os poderes desse personagem icônico. Mas hoje o nosso papo ganha um tom ainda mais profundo. Vamos colocar o filme na balança da história do cinema e entender o impacto cultural e o legado que essa adaptação da Marvel deixou para as produções de super-heróis que vieram depois. Pega a sua bebida favorita, se acomoda no sofá e vem comigo nessa viagem. Para entender a relevância de Motoqueiro Fantasma, a gente precisa voltar para o cenário de Hollywood em meados dos anos 2000. O mercado de adaptações de quadrinhos era muito diferente do gigante consolidado que conhecemos hoje. Nós tínhamos o sucesso estrondoso dos primeiros Homem-Aranha, do Sam Raimi e dos X-Men, do Bryan Singer, que eram produções focadas no heroísmo clássico, no colorido dos trajes ou na ficção científica urbana. No entanto, a Marvel tinha um lado sombrio, sobrenatural e violento que raramente ganhava espaço nas telas de grande orçamento, com exceção da franquia Blade. Quando o Motoqueiro Fantasma foi lançado em 2007, ele foi uma aposta corajosa de transformar um herói abertamente demoníaco, focado em pactos com o diabo e vingança sangrenta, em um blockbuster para a grande massa.
O filme abriu um caminho fundamental para que os estúdios percebessem que o público tinha fome de personagens anti-heróicos e imperfeitos. Johnny Blaze não é o cara certinho que quer salvar o gato da árvore. Ele é um homem quegado por um erro de juventude, arrastado por uma maldição infernal e que resolve seus problemas queimando almas e destruindo tudo o que vê pela frente. Essa estética gótica, misturada com música pesada e atuações fora da curva, ajudou a definir uma identidade muito própria para a época. Sem o sucesso comercial de filmes como Motoqueiro Fantasma, que faturou mais de 200 milhões de dólares globalmente mesmo sob chuva de críticas, os executivos de cinema seriam muito mais cautelosos na hora de financiar produções com nuances de terror ou com protagonistas moralmente cinzentos nos anos seguintes. Além disso, não podemos ignorar o legado visual e de efeitos visuais que o filme deixou. A técnica criada para integrar chamas digitais a um crânio em computação gráfica e fazê-lo interagir de forma crível com o ambiente ao redor serviu de aprendizado para a indústria de pós-produção. Anos mais tarde, quando a própria Marvel Studios decidiu trazer o Motoqueiro Fantasma para a televisão na versão do Robbie Reyes, em Agents of S.H.I.E.L.D., ou quando vimos Criaturas de Fogo em outras franquias, os desenvolvedores de efeitos visuais utilizaram as lições e até os erros do filme de 2007 como base de estudo. A Hell Cycle e o Olhar da Penitência viraram referências absolutas de como adaptar elementos absurdos dos quadrinhos para o formato live action sem perder a imponência. Outro ponto que virou puro folclore e culto na internet foi a própria figura do Nicolas Cage. A performance dele nesse filme é estudada até hoje por fãs e estudantes de cinema. Cage introduziu o que ele mesmo chama de nouveau chamanique, um estilo de atuação expressivo, exagerado, focado em gestos teatrais e reações físicas intensas. A cena em que ele tenta não se transformar, contorcendo o rosto e gritando de dor, virou meme, virou gif e se tornou parte viva da cultura pop digital. O filme provou que o público não quer apenas atores interpretando personagens genéricos de forma contida. As pessoas lembram das performances que arriscam, que vão ao limite e que deixam uma marca registrada na tela, para o bem ou para o mal. O legado de Motoqueiro Fantasma também se estende para a forma como consumimos produtos derivados. O filme gerou uma onda gigantesca de videogames, colecionáveis, brinquedos e jaquetas de couro que dominaram as prateleiras na época. Quem jogou o game oficial do Motoqueiro Fantasma no PlayStation 2 lembra do quanto era divertido controlar a moto em chamas e descer a corrente nos demônios. Essa sinergia entre o cinema, os quadrinhos e o mundo dos games mostrou a força que o personagem tinha para além das salas de cinema, mantendo a chama do espírito da vingança acesa no coração de uma geração inteira de jovens e adolescentes. Olhando em retrospectiva, Motoqueiro Fantasma, de 2007, é um documento histórico de uma transição do cinema de super-heróis. Ele é a ponte entre a ingenuidade dos filmes dos anos 90 e a fórmula hiperconectada que dominaria os cinemas na década seguinte. Ele é imperfeito, é caótico, mas transborda paixão pelo material de origem e uma vontade genuína de divertir o espectador sem tentar ser algo pretensioso. E é justamente por isso que, mesmo quase 20 anos após a sua estreia, continuar falando sobre ele é tão divertido e apaixonante. E assim encerramos o 7º capítulo da nossa retrospectiva. Quero muito ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês acham que o filme de 2007 envelheceu como um bom vinho ou ficou parado no tempo? Qual é a maior lembrança que vocês têm da época em que o filme foi lançado? E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos à 8ª parte da nossa série especial sobre Motoqueiro Fantasma, de 2007 aqui no canal. Se você vem acompanhando a nossa maratona, já passeou com a gente pela história, pelos segredos de bastidores, pelas escolhas do elenco, pela direção de arte, pela trilha sonora pesada, pela ciência dos poderes e pelo legado cultural que o filme deixou. Mas hoje, meus amigos, nós vamos fazer uma parada obrigatória no universo das comparações. Vamos colocar o filme lado a lado com os quadrinhos da Marvel para entender o que a direção adaptou, o que mudou completamente e o que foi limpo para funcionar na grande tela de cinema. Para começo de conversa, a gente precisa lembrar de onde o Johnny Blaze veio.
Nos quadrinhos clássicos da Marvel, criados nos anos 1970 por Roy Thomas, Gary Friedrich e Mike Ploog, a origem do personagem era ainda mais sombria e cheia de reviravoltas trágicas. Nas HQs, o Johnny Blaze não vendia a alma para salvar o pai de um câncer comum de forma tão direta. Na verdade, o pai adotivo dele, o lendário piloto Crash Simpson, estava morrendo de uma doença grave, e Johnny fez o pacto com a entidade demoníaca para salvá-lo. O problema é que o diabo nos quadrinhos, que originalmente era o Satanás e depois foi ajustado para Mephisto, é extremamente perverso. O Crash Simpson foi curado da doença, mas morreu logo em seguida durante um salto acrobático fracassado, exatamente como acontece no filme. A diferença é que nos quadrinhos a carga de drama e desespero era muito mais arrastada, com Johnny ficando preso a uma servidão demoníaca sem entender direito o que estava acontecendo com o seu próprio corpo por um longo tempo. Outra mudança gigantesca na transição dos quadrinhos para o cinema foi a identidade do demônio preso ao corpo do Johnny Blaze. Se você lê as HQs da Marvel, sabe muito bem que o motoqueiro fantasma não é apenas o Johnny pegando fogo. Ele é a fusão de um ser humano com uma entidade demoníaca ancestral chamada Zarathus. Nas páginas dos gibis, Zarathus era um demônio absurdamente poderoso e antigo, que rivalizava com o próprio Mephisto pelo controle do submundo. Mephisto derrotou Zarathus, apagou a memória dele e passou a aprisionar essa entidade no corpo de mortais, criando a linhagem dos espíritos da vingança. No filme de 2007, o diretor Mark Steven Johnson decidiu simplificar essa mitologia para não confundir o público geral que nunca tinha aberto um gibi. No cinema, a chama é retratada como a própria maldição direta do Mefistófeles, sem entrar em detalhes sobre a entidade Zarathus, algo que só viria a ser explorado de forma mais tortuosa na sequência de 2011. A personagem da Roxanne Simpson também passou por uma repaginada violenta para o filme. Nos quadrinhos originais, Roxanne era a filha do Crash Simpson, ou seja, quase uma irmã de criação do Johnny Blaze, o que trazia uma dinâmica familiar extremamente trágica e pesada. Além disso, nas HQs ela eventualmente descobre o segredo de Johnny e desempenha um papel místico crucial, usando a pureza do seu amor para conter a fúria do demônio Zarathus e impedir que ele destrua tudo. No filme de 2007, como a gente já analisou aqui, resolveram transformar a Roxanne em uma repórter de televisão elegante e independente, eliminando o laço familiar com o pai do Johnny e focando puramente no romance de infância interrompido pela maldição. É uma mudança que deixou o roteiro mais ágil para um filme de ação hollywoodiano, mas que tirou um pouco do peso dramático e místico que ela tinha nas revistas. E o que dizer dos vilões? Essa é, disparada, a maior divergência entre a arte das páginas e a projeção do cinema. O Blackheart nos quadrinhos é uma criatura grotesca, um monstro feito de pura energia negra, espinhos e olhos vermelhos brilhantes, criado pelo próprio Mephisto a partir do acúmulo de todos os pecados e maus pensamentos de uma pequena cidade. Ele é uma aberração demoníaca física e assustadora. No filme, transformaram o personagem em um homem de carne e osso com visual gótico e atitude de adolescente rebelde. Da mesma forma, os seus capangas no filme, os 3 elementos que controlam água, ar e terra, foram adaptações muito livres de demônios menores e conceitos soltos dos quadrinhos, criados especificamente para que o motoqueiro tivesse lutas com efeitos visuais variados antes de chegar ao confronto final. Por outro lado, o filme fez uma das homenagens mais bonitas e respeitosas aos quadrinhos ao incluir a figura do Carter Slade. Nos gibis originais da década de 1960, antes de o Johnny Blaze existir e ter uma cabeça de caveira pegando fogo, o Ghost Rider da Marvel era um herói de faroeste vestido de branco que usava um cavalo branco e truques de iluminação para combater criminosos no Velho Oeste. Mais tarde, para não confundir os leitores quando o motoqueiro demoníaco foi criado, a Marvel mudou o nome desse herói de faroeste para Phantom Rider, Cavaleiro Fantasma. O filme de 2007 fez uma fusão genial desses dois mundos. Pegou a essência do herói do Velho Oeste e o transformou no motoqueiro fantasma anterior ao Johnny Blaze.
dando a ele o cavalo de fogo e a interpretação magistral do Sam Elliott. Para os leitores de quadrinhos das antigas, ver o Cavaleiro do Velho Oeste rodando ao lado da Hell Cycle no deserto foi um verdadeiro presente de fã para fã. Analisar essas diferenças nos mostra o quanto fazer uma adaptação de cinema é um exercício de equilíbrio perigoso. É preciso cortar detalhes excessivos e mitologias confusas de décadas de publicação para que um espectador casual entenda a história em 2 horas, mas sem destruir a essência do que torna o personagem lendário. E o filme de 2007, mesmo com todas as suas alterações e simplificações, conseguiu manter a alma do Johnny Blaze intacta. Um homem atormentado tentando usar a sua maldição para fazer a coisa certa. Chegamos ao fim da nossa 8ª análise, pessoal. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês preferem a origem dos quadrinhos com a entidade Zarathus ou acharam a versão simplificada do filme mais fácil de engolir? O que acharam da homenagem ao herói do faroeste com o Sam Elliott? Se você vem acompanhando cada vídeo dessa jornada, já passeou com a gente pelos bastidores, pelo elenco, pela estética, pelos efeitos e pelas diferenças brutais entre as páginas dos quadrinhos da Marvel e as telas do cinema. Mas hoje, meus amigos, nós vamos fazer uma autópsia completa da recepção do filme pela crítica e pelo público, além do impacto financeiro que garantiu a existência da sua controversa sequência de 2011, Motoqueiro Fantasma 2, Espírito da Vingança. Pega o seu café, acomoda na cadeira e vem comigo entender essa tempestade de opiniões. Quando Motoqueiro Fantasma chegou aos cinemas em fevereiro de 2007, a reação da crítica especializada foi um verdadeiro massacre. Sites agregadores como o Rotten Tomatoes viram a pontuação do filme despencar para a casa dos 30% de aprovação. Os críticos de cinema mais tradicionais não pouparam palavras azedas. Eles atacaram duramente o roteiro, chamando os diálogos de superficiais e piegas, criticaram o ritmo vacilante da narrativa e apontaram que a performance do Nicolas Cage oscilava entre o melodrama exagerado e a comédia involuntária. Para a imprensa especializada da época, o filme parecia uma tentativa datada de ressuscitar o clima de gibis dos anos 90, sem a maturidade que outras produções da Marvel já estavam começando a apresentar nos cinemas. No entanto, o público das salas de cinema mandou um recado alto e claro para a crítica: nós queremos diversão sem compromisso. A audiência de massa ignorou sumariamente os artigos negativos dos jornais e lotou os cinemas no final de semana de estreia. Com um orçamento estimado em cerca de 110 milhões de dólares, o filme surpreendeu os executivos da Sony Pictures e da Columbia, ao arrecadar mais de 45 milhões de dólares apenas nos seus primeiros dias em exibição nos Estados Unidos. Ao redor do mundo, as bilheterias continuaram a subir até ultrapassarem a marca dos 228 milhões de dólares. Para os padrões da época, isso foi um sucesso financeiro indiscutível, provando que a marca do Motoqueiro Fantasma e o carisma exótico do Nicolas Cage tinham um forte apelo popular. Esse resultado financeiro sólido abriu imediatamente as portas para as discussões sobre uma continuação, mas o caminho para o segundo filme foi longo e conturbado. Os anos se passaram, o universo cinematográfico da Marvel nasceu em 2008 com o Homem de Ferro, e o padrão de como fazer filmes de super-heróis mudou radicalmente. Quando a sequência finalmente saiu do papel em 2011, intitulada Motoqueiro Fantasma 2, Espírito da Vingança, os produtores tomaram uma decisão radical. Em vez de fazer uma continuação direta com a mesma equipe, eles reduziram o orçamento quase pela metade, mudaram o diretor e entregaram o comando da produção para a dupla Mark Neveldine e Brian Taylor, os mesmos diretores conhecidos pelo ritmo alucinante e insano da franquia Adrenalina. O contraste entre o filme de 2007 e a sequência de 2011 é gritante. O primeiro filme tem aquela cara de superprodução de estúdio dos anos 2000, com cenários góticos bem iluminados, um romance tradicional e uma estética estilizada. Já o segundo filme jogou tudo isso pela janela para entregar um filme de ação hiperativo, gravado na Europa Oriental com câmeras na mão, onde o Nicolas Cage teve total liberdade para entregar uma das atuações mais surreais e descontroladas da sua carreira.
No filme de 2011, a cabeça em chamas passou a cuspir fogo direto dos pulmões do demônio. O couro da jaqueta borbulhava e a moto virou um monstro de metal torcido e fumaça preta. Se por um lado o segundo filme agradou quem buscava uma experiência trash e violenta de ação underground, por outro lado, afastou o público casual que tinha gostado do tom mais clássico e acessível da versão de 2007. Quando a gente coloca os dois filmes lado a lado na mesa, é fascinante perceber como O Motoqueiro Fantasma, de 2007, envelheceu com um charme muito próprio. Ele se tornou um verdadeiro clássico cult da televisão aberta e do streaming. Quantas vezes você não estava navegando pelos canais em um domingo à tarde e se pegou assistindo a cena do Nicolas Cage virando um esqueleto em chamas enquanto escutava o ronco da moto na rodovia? Essa facilidade de assistir e a nostalgia de uma era do cinema que não tinha medo de parecer cafona garantiram ao filme um lugar de carinho na memória afetiva de milhões de fãs da cultura pop. Ele pode não ser uma obra-prima cinematográfica laureada com prêmios, mas é o tipo de entretenimento puro e honesto que cumpre exatamente aquilo a que se propõe. Analisar a trajetória de recepção desse filme nos ensina muito sobre como a relação entre críticos e espectadores pode ser diferente. Enquanto os especialistas analisam a estrutura dramática e a coesão do roteiro, o público muitas vezes só quer ver o seu herói favorito dos quadrinhos ganhando vida, acelerando uma moto incandescente e derrotando demônios na tela grande. E nisso, a produção de 2007 acertou em cheio no coração de uma geração inteira. E assim encerramos a nossa 9ª análise, pessoal. Quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês preferem o estilo mais equilibrado e estilizado do filme de 2007 ou a loucura total e frenética de Motoqueiro Fantasma 2, de 2011? Se você esteve comigo ao longo desta maratona épica, você acompanhou desde os bastidores da produção, a análise do enredo, a atuação insana do Nicolas Cage, o design de produção da Hell Cycle, a trilha sonora eletrizante, até a comparação com os quadrinhos da Marvel e o impacto das bilheterias. Chegou a hora de reunir todas as peças deste quebra-cabeça, fazer um grande balanço final e responder à pergunta que não quer calar: qual é o verdadeiro lugar do espírito da vingança no cinema moderno? Pega o seu café, ajeita o fone e vem comigo encerrar essa jornada com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro, a gente precisa olhar para a trajetória do Motoqueiro Fantasma com uma perspectiva de longo prazo. Depois de 2 filmes em live action liderados pelo Nicolas Cage, os direitos cinematográficos do personagem acabaram retornando para a Marvel Studios. Anos mais tarde, vimos uma versão excelente e renovada do personagem na 4ª temporada da série Agents of S.H.I.E.L.D., onde o ator Gabriel Luna deu vida ao Robbie Hayes, a versão do motoqueiro que troca a tradicional motocicleta por um muscle car clássico, o Fúria Negra Dodge Charger de 1969. Foi uma adaptação fantástica para a televisão, com ótimos efeitos visuais e uma carga dramática excelente. Mas a pergunta que continua ecoando na mente de qualquer fã da Marvel é: quando veremos o Johnny Blaze de volta às telonas de cinema dentro do grande universo cinematográfico Marvel? Existem boatos e especulações constantes na internet sobre quem poderia interpretar o próximo Johnny Blaze. Nomes de grandes astros de Hollywood, como Keanu Reeves e Ryan Gosling, são frequentemente citados por fãs e jornalistas em escalações hipotéticas. No entanto, o sarrafo deixado pelo filme de 2007 é curioso. Por mais que aquele filme tenha suas falhas de roteiro, a interpretação do Nicolas Cage foi tão marcante, tão extravagante e tão impregnada na memória da cultura pop que é praticamente impossível pensar no Motoqueiro Fantasma sem associá-lo imediatamente ao rosto do Cage. Ele trouxe um nível de entrega emocional e física que transformou a sua versão em algo lendário. Qualquer ator que assuma o papel no futuro terá a árdua missão de criar algo completamente novo para não ficar à sombra dessa performance dos anos 2000. O que torna o Motoqueiro Fantasma de 2007 tão especial, mesmo quase 20 anos após a sua estreia, é a sua coragem de ser um filme autêntico e sem vergonha das suas próprias origens.
Ele pertence a uma época de transição do cinema, em que as adaptações de quadrinhos não precisavam estar presas a um universo compartilhado gigantesco com dezenas de séries e filmes interligados. Era uma obra fechada em si mesma, focada em entregar 2 horas de entretenimento visceral, com muita ação, rock and roll, efeitos visuais ousados e uma atmosfera gótica inconfundível. Ele não tentava ser mais inteligente do que precisava ser. Ele só queria te mostrar um homem com a cabeça em chamas pilotando uma moto através do inferno para salvar a alma daqueles que ele amava. Se a gente olhar para o filme hoje, ele funciona como uma verdadeira cápsula do tempo do cinema de ação dos anos 2000. O uso da computação gráfica misturado com efeitos práticos, as cenas de ação embaladas por guitarras pesadas, o romance estilizado e a presença de lendas como Peter Fonda e Sam Elliott dão a este longa-metragem uma identidade forte e charmosa. É aquele tipo de produção que a gente reassiste em um fim de semana chuvoso e continua se divertindo, sorrindo com as piadas, arrepiando com o som da aceleração da Hell Cycle e vibrando quando o olhar da penitência é aplicado nos vilões. Fazer este mergulho profundo ao longo de 10 vídeos em cada detalhe, cada linha do roteiro e cada curiosidade do desenvolvimento deste filme foi uma experiência sensacional. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanhou essa maratona do início ao fim, deixando comentários, curtindo, compartilhando e debatendo sobre o universo dos quadrinhos e do cinema aqui no canal. O canal só existe e cresce por causa do apoio e da paixão de vocês pela cultura pop. E para encerrar com chave de ouro essa nossa série inesquecível, quero deixar a pergunta definitiva nos comentários. Para você, Motoqueiro Fantasma, de 2007, é um clássico injustiçado que merece mais respeito ou apenas um passatempo divertido da sua infância e adolescência? Quem você gostaria de ver interpretando o Johnny Blaze no futuro do cinema? Deixem suas opiniões finais aí embaixo, arrebentem no botão de like, inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sininho para não perder os próximos projetos e análises completas que estão por vir. Eu sei que a gente já passou por 10 partes completas dissecando a história, os bastidores, a trilha sonora e o legado do filme de 2007. Mas vocês me pediram tanto nos comentários que eu precisei voltar para mais um bloco. Hoje nós vamos fazer um compilado definitivo de segredos, easter eggs e curiosidades de bastidores que quase ninguém notou em Motoqueiro Fantasma. Ajeita a postura, pega a sua bebida e vem comigo descobrir o que passou despercebido nessa produção. Para começar, vamos falar de uma curiosidade inacreditável sobre o treinamento do Nicolas Cage para viver o espírito da vingança. O Cage queria tanto que o motoqueiro transmitisse uma aura verdadeiramente assustadora e não humana que ele tomou uma atitude bizarra no set de filmagens. Nos dias em que ele gravava as cenas, já transformado, usando o capacete de luzes para a computação gráfica, ele simplesmente se recusava a falar com qualquer pessoa da equipe. Ele andava pelo estúdio com uma maquiagem preta nos olhos, carregando objetos antigos que ele dizia estarem impregnados de energia mística, e colocava lentes de contato pretas para que ninguém conseguisse ver as pupilas dele. O objetivo era assustar o próprio elenco e os figurantes para que as reações de medo fossem 100% genuínas. Se isso não é dedicação extrema ao papel, eu não sei o que é. Outro detalhe sensacional que passa batido por muita gente está escondido no figurino do Johnny Blaze. Se você reparar bem no visual do Johnny na fase adulta, ele usa uma fivela de cinto muito específica, com um símbolo metálico arredondado. Aquela fivela não foi escolhida por acaso pela equipe de figurino. É uma homenagem direta ao artefato de comunicação usado nos quadrinhos clássicos da Marvel pela raça dos espíritos da vingança. Além disso, a jaqueta de couro que ele usa na segunda metade do filme foi desenhada para ser uma réplica exata da jaqueta que o desenhista Mark Texeira imortalizou nas H6 dos anos 1990. São pequenos presentes visuais que a direção de arte deixou espalhados na tela só para os leitores mais atentos de gibi.
E por falar em referências aos quadrinhos, vamos falar sobre a cena da prisão. Quando o Johnny é preso e colocado na cela com os outros detentos, um dos prisioneiros tenta intimidá-lo e o chama de manequim de acrobacia. Esse figurante que provoca o Johnny na cela é interpretado pelo dublê profissional, que fez a maioria das manobras perigosas de moto do Nicolas Cage durante as filmagens reais. Ou seja, o cara que estava prestes a apanhar do motoqueiro na ficção era a mesma pessoa que pulava rampas e arriscava a vida pilotando a moto de verdade nos bastidores. Esse tipo de metalinguagem e piada interna entre a equipe de produção dá um charme único para a cena. Não podemos esquecer também das locações e do clima durante as gravações na Austrália. Como o filme foi rodado em Melbourne durante o inverno australiano, a equipe enfrentou temperaturas congelantes nas filmagens noturnas. O irônico de tudo isso é que, enquanto os atores e figurantes estavam tremendo de frio vestindo casacos pesados nos bastidores, o Nicolas Cage precisava atuar em várias cenas usando apenas uma regata ou a jaqueta aberta, fingindo que o seu corpo estava emanando um calor infernal suportável. Nas cenas em que você vê fumaça saindo da boca dos personagens enquanto eles conversam, não é efeito especial de fogo, era o ar congelante da noite australiana de verdade. Outra curiosidade fantástica envolve a biblioteca do Johnny Blaze. Na cena em que a Roxanne vai até o apartamento dele e começa a folhear os livros sobre demônios, magia e ocultismo, a maioria daqueles livros antigos usados como adereços de cena não eram cenográficos. O próprio Nicolas Cage, que é um colecionador fanático de artefatos raros, quadrinhos antigos e livros de ocultismo na vida real, emprestou parte do seu acervo pessoal para decorar o cenário do apartamento do personagem. Isso mostra o quanto o ator colocou do seu próprio DNA na construção do ambiente em que o Johnny vivia. Para fechar o nosso pacote de segredos de bastidores, vale a pena destacar o trabalho de dublagem e efeitos vocais do motoqueiro fantasma. A voz grave, arranhada e cavernosa que o personagem tem quando está transformado não é puramente a voz do Nicolas Cage com efeito de estúdio. Os sonoplastas pegaram a gravação da voz do Cage, desaceleraram a frequência e misturaram com a voz do ator de dublagem J.D. Hall, além de sobrepor camadas do som de pedras sendo esmagadas e chamas crepitando. Toda vez que o esqueleto fala uma frase como "Você, culpado", você está ouvindo uma sinfonia mecânica de vozes e elementos da natureza fundidos em um único canal de áudio. Descobrir todos esses detalhes e camadas escondidas mostra como Motoqueiro Fantasma foi uma produção feita com um carinho enorme por todos os envolvidos, mesmo enfrentando todos os desafios técnicos da época. Chegamos ao fim de mais um bloco recheado de curiosidades. Quero saber de vocês nos comentários. Qual desses segredos dos bastidores mais te impressionou? Você já tinha reparado na fivela do cinto ou na fumaça de frio nas cenas noturnas? O corpo é bizarro e visualmente interessante. O momento em que o Johnny infunde a escopeta do Carter Slade com fogo infernal e explode o vilão? Clássico. E claro, a resolução com o olhar da penitência sendo usado contra o Legião é satisfatória. Ele simplesmente não aguenta o peso de 1000 almas torturadas. Sobre o desempenho nas bilheterias, o filme foi um sucesso financeiro, arrecadando mais de 228 milhões de dólares. Isso garantiu uma sequência, o Espírito da Vingança, que decidiu seguir um caminho ainda mais insano e frenético. Mas esse de 2007 tem uma identidade própria. O Nicolas Cage é um fã declarado do personagem. Ele tem até uma tatuagem do motoqueiro fantasma na vida real. E isso transparece na atuação. Ele não está ali só pelo cheque, ele realmente queria ser o personagem. No fim das contas, Motoqueiro Fantasma não é uma obra-prima do cinema, mas é um filme que entende sua fonte. É rock and roll, é sobre pactos com o diabo, é sobre um cara que só quer se livrar de uma maldição e fazer o certo. Se você relevar os excessos e abraçar o lado B, você vai ter uma experiência muito divertida. E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu o começo da nossa análise sobre Motoqueiro Fantasma, de 2007, corre lá no vídeo anterior para se atualizar.
porque hoje nós vamos entrar fundo na parte mais técnica, nos bastidores e nas escolhas narrativas bizarras que fizeram esse filme ser exatamente o que é. Pega sua pipoca, ajusta o fone e bora bater esse papo sobre um dos momentos mais fascinantes da Marvel nos cinemas antes do universo cinematográfico estourar. Para entender por que o filme tem essa pegada tão específica, a gente precisa olhar para o diretor, o Mark Steven Johnson. Ele era um cara apaixonado por quadrinhos, mas a visão dele de cinema nos anos 2000 era totalmente focada naquela estética gótica carregada, cheia de sombras, couro preto e cenários molhados de chuva. Ele já tinha feito isso em Demolidor em 2003 e trouxe exatamente a mesma fórmula para cá. Só que tem um detalhe. O motoqueiro fantasma é um personagem do terror sobrenatural, não um herói urbano comum. Quando você tenta juntar o clima gótico sombrio com a linguagem de um blockbuster de verão feito para adolescentes, o resultado fica estranho. Fica acelerado em alguns momentos, lento em outros, e cria aquele ritmo meio maluco que a gente sente assistindo. E já que estamos falando de ritmo e tom, vamos conversar sobre a atuação do Nicolas Cage. Galera, o Nicolas Cage é uma força da natureza. O cara é tão fã do motoqueiro fantasma que ele tem o personagem tatuado no braço na vida real. Para você ter uma ideia, a equipe de maquiagem do filme teve que usar maquiagem pesada para cobrir a tatuagem do motoqueiro fantasma que o próprio Nicolas Cage já tinha, só para ele poder interpretar o motoqueiro fantasma. Isso é o ápice do metacinema. Ele se entregou de um jeito que pouca gente faria. Tem cenas em que o Johnny Blaze está surtando sozinho no apartamento, comendo geleia de feijão direto do pote e escutando Karen Carpenter para tentar manter a calma e não virar um esqueleto em chamas. Isso não estava na maioria das HQs originais, foram coisas que o próprio Cage trouxe para dar uma personalidade doidivanas ao personagem. Você pode achar brega, pode achar genial, mas não dá para negar que é memorável. Agora, vamos falar sobre os efeitos especiais, o famoso CGI de 2007. Para a época, acender um fogo digital realista em uma cabeça esquelética e fazer aquilo se mover de forma orgânica era um pesadelo de engenharia da computação. A empresa responsável pelos efeitos, a Sony Pictures Imageworks, passou meses tentando acertar a cor e o movimento das chamas. A ideia era que o fogo mudasse de cor dependendo do estado emocional do Johnny. Fogo normal quando ele está calmo e chamas azuis ou alaranjadas intensas quando ele está com raiva. Se você reparar no filme hoje, o crânio em si até que envelheceu bem em algumas cenas noturnas, mas quando a luz do dia bate ou quando o esqueleto precisa falar, fica parecendo um videogame de PlayStation 3. Mesmo assim, existe um charme retrô nisso que os filmes modernos ultra polidos com tela verde acabaram perdendo. Outro ponto que a gente precisa analisar é a escolha dos vilões. Nos quadrinhos, o Blackheart, o Coração Negro, é uma criatura demoníaca gigante, assustadora e cheia de espinhos. No filme, por questões de orçamento e de tecnologia da época, eles resolveram transformar o vilão em um cara loiro, de sobretudo preto, interpretado pelo Wes Bentley. Ele parece mais um vocalista de banda de rock gótico dos anos 2000 do que o Príncipe do Inferno. E os capangas dele, os três elementos, água, terra e ar, acabam funcionando apenas como bucha de canhão para mostrar os poderes do motoqueiro. O filme gasta muito tempo construindo a ameaça do Blackheart, mas nas cenas de luta contra o Johnny, os combates são resolvidos de forma surpreendentemente rápida. Ele pega o monstro de terra, joga a corrente, vira pedra, acabou. Ele pega o monstro de ar, cria um furacão de fogo, acabou. Dá aquela sensação de que faltou um desafio de verdade antes do confronto final. Mas se tem uma coisa que o filme acertou em cheio, foi o design de produção da motocicleta. A Hell Cycle não é apenas um veículo, ela é praticamente um personagem. Eles pegaram uma Harley Davidson Chopper e transformaram em um monstro mecânico com ossos de dragão, rodas de fogo e um escapamento que ruge como uma fera.
A cena em que o Johnny Blaze descobre a moto pela primeira vez e ela sai cortando a noite de Melbourne, sim, o filme foi rodado na Austrália fingindo ser os Estados Unidos. É puro suco de cinema de ação dos anos 2000. O som do motor misturado com o estalar das chamas foi desenhado para fazer o cinema tremer. E até hoje, quando essa moto entra em cena, é impossível não se arrepender de não ter uma dessas na garagem. A recepção do filme na época foi uma montanha-russa. A crítica desceu a lenha sem dó, chamando o roteiro de previsível e as atuações de exageradas. Mas o público de massa ignorou os críticos e foi em peso para as salas de cinema. O filme custou cerca de 110 milhões de dólares e faturou mais de 228 milhões no mundo todo. Para a Columbia Pictures na época, isso foi um sinal verde gigantesco de que o público queria ver heróis mais sombrios e diferentões na tela grande. Motoqueiro Fantasma abriu portas e mostrou que havia espaço no mercado para produções baseadas em HQs fora do eixo tradicional de Homem-Aranha e X-Men, abrindo caminho para que anos depois a gente tivesse produções mais maduras e ousadas. Olhando em retrospectiva, Motoqueiro Fantasma de 2007 é o retrato perfeito de uma era do cinema que não existe mais. Uma era onde os estúdios arriscavam colocar dezenas de milhões de dólares nas mãos de atores excêntricos para fazerem filmes bregas, violentos, estilosos e sem medo de parecerem ridículos. Ele não tenta ser uma profunda reflexão filosófica sobre a vida. Ele só quer te entregar um esqueleto, pegando fogo pilotando uma moto em alta velocidade e descendo a corrente em demônios. E nisso, sejamos honestos, ele cumpre o papel perfeitamente. Galera, encerramos aqui a nossa análise detalhada deste clássico cult. Quero muito saber a opinião de vocês. Para vocês, o Nicolas Cage mandou bem como Johnny Blaze ou o filme teria sido melhor com outro ator? O CGI da Cabeça de Fogo ainda passa no teste do tempo ou ficou datado demais? Se você acompanhou os vídeos anteriores, já viu a história, as curiosidades de bastidores e os efeitos visuais. Mas hoje, no nosso terceiro encontro sobre essa pérola de 2007, nós vamos falar sobre algo que muda completamente a percepção de um filme. Os personagens, o elenco e a dinâmica de atuação que deu vida a Motoqueiro Fantasma. Vamos começar falando do coração do filme, o nosso querido Johnny Blaze. A jornada do Johnny é uma história clássica sobre dor, culpa e a busca contínua por redenção. Pense bem, o cara perdeu o pai de uma forma horrível, logo depois de fazer um pacto cego com o próprio diabo. Desde aquele momento, a vida dele virou uma constante fuga. Ele se jogou no mundo dos dublês radicais, não apenas pela adrenalina, mas porque, no fundo, ele acreditava que não tinha mais nada a perder. A incapacidade de morrer nas manobras mortais virou uma maldição disfarçada de talento. Quando Nicolas Cage assume o papel na fase adulta, ele traz uma carga de solidão por mergulhar na trilha sonora, na sonoplastia e no impacto cultural do som no universo do espírito da vingança. Pega o seu fone de ouvido mais pesado, porque o papo de hoje é puro rock and roll e orquestra épica. Para começar, a gente precisa dar os créditos a quem merece. O compositor Christopher Young. O cara é uma verdadeira lenda quando o assunto é criar músicas para filmes de terror e fantasia sombria, tendo trabalhado em clássicos como Hellraiser e A Hora do Pesadelo 2. Quando ele assumiu a responsabilidade de criar a identidade musical de Motoqueiro Fantasma, ele sabia que não podia fazer apenas mais uma trilha genérica de super-herói com trombetas triunfantes. O motoqueiro não é o Capitão América. Ele é uma aberração do inferno que pilota uma moto em chamas. Por isso, a trilha sonora precisava soar como uma mistura insana de orquestra sinfônica pesada, corais góticos em latim e guitarras elétricas distorcidas. A música tema do filme é uma obra-prima da tensão. Quando aquelas guitarras pesadas entram junto com os metais da orquestra, você sente imediatamente a urgência e o peso da maldição do Johnny Blaze.
O tema consegue transmitir duas coisas ao mesmo tempo: a tragédia pessoal de um homem que perdeu a alma e a força imparável de um demônio buscando vingança. A forma como a trilha sonora se adapta aos momentos de ação é fantástica. Nas cenas em que o Johnny está apenas tentando manter a sanidade no seu apartamento, a música fica soturna, melancólica, quase imperceptível. Mas no momento em que a pele dele começa a queimar e a caveira surge, o som explode nos alto-falantes com uma agressividade que te arrepia dos pés à cabeça. E não dá para falar da parte sonora deste filme sem exaltar o trabalho brutal do departamento de sonoplastia e design de som. Criar os sons para um personagem sobrenatural que não existe na vida real é uma arte complexa. Como é o som de uma cabeça de esqueleto pegando fogo enquanto fala? Se os editores colocassem apenas o som de fogo estalando, ia parecer que o cara estava em um churrasco. Então, o que eles fizeram? Eles misturaram o som de chamas reais com o chiado de metal incandescente sendo mergulhado na água, adicionando camadas de rosnados de animais selvagens desacelerados para dar uma vibração demoníaca. O resultado é que, sempre que o motoqueiro abre a boca ou vira a cabeça, você ouve um som pesado, visceral e aterrorizante. O som das armas também recebeu um carinho especial. A corrente do motoqueiro fantasma não soa como uma corrente de ferro comum de loja de material de construção. Quando ele agira no ar ou abate no chão, o som mistura o tilintar de elos metálicos com o estrondo de chicotes de fogo e trovões. É um som cortante, que passa a sensação de que aquela arma pode rasgar a própria estrutura do espaço. E o que dizer da escopeta do Carter Slade, que o Johnny modifica no clímax? O som daquele tiro carregado com fogo infernal soa como um canhão de artilharia pesada. É o tipo de mixagem de som que foi feita sob medida para fazer as caixas de som do cinema e do seu home theater tremerem de verdade. Além da trilha original e dos efeitos sonoros, o filme usa a música diegética, aquela que os próprios personagens estão ouvindo na cena, para construir a personalidade excêntrica do Johnny Blaze. Lembram da cena emblemática em que ele está tentando relaxar antes de um salto mortal? Ele não está ouvindo heavy metal como todo mundo esperaria de um motoqueiro rebelde. Ele está ouvindo Karen Carpenter. Essa escolha musical no contraste com a vida caótica que ele leva é uma sacada de gênio. Mostra o desespero do Johnny em buscar qualquer resquício de paz e suavidade em uma existência marcada pelo fogo e pela dor. É o som da tentativa de controlar o monstro que existe dentro dele. A trilha sonora e o áudio de Motoqueiro Fantasma ajudaram a consolidar a estética pop dos anos 2000. Era uma época em que o hard rock, o nu metal e as orquestras dramáticas dominavam o cinema de ação, e o filme abraçou essa tendência sem vergonha nenhuma. Mesmo hoje, quase 20 anos depois do lançamento, se você colocar o tema do filme para tocar no carro à noite, é impossível não ter a sensação de que o motor do seu veículo vai pegar fogo a qualquer segundo. O som conseguiu dar uma alma única e inconfundível para o longa-metragem. E com isso, fechamos mais um bloco sensacional do nosso especial sobre essa pérola de 2007. Me contem aqui nos comentários, qual é a cena com a melhor música ou efeito sonoro na opinião de vocês? Vocês curtiram esse contraste do Johnny ouvindo músicas calmas para não virar o monstro? Se você vem acompanhando essa nossa maratona sobre Motoqueiro Fantasma de 2007, já viu a história, os bastidores, o elenco, a estética das máquinas e a trilha sonora brutal que embalou essa produção. Mas hoje, no nosso 6º vídeo, nós vamos fazer uma pausa para analisar a mecânica e a lore dos poderes do espírito da vingança dentro do filme, comparando como a magia infernal funciona no cinema e como o Johnny Blaze precisa aprender a dominar o monstro que vive dentro dele. Pega o seu café, ajeita a postura e vem comigo entender essa mitologia. Vamos começar do começo. O que significa ser o cão de caça do diabo? No filme,
O Mefistófeles não dá os poderes para o Johnny por caridade ou por simpatia. O espírito da vingança é uma maldição, uma ferramenta de cobrança de dívidas do inferno. Mas o grande charme do roteiro é mostrar que, mesmo sendo uma criação ou uma posse do demônio, a chama infernal carrega uma justiça própria. A transformação do Johnny não é algo simples que ele aciona com um botão. É um processo doloroso, físico e assustador. A pele dele literalmente queima de dentro para fora. O carne queima até restar apenas o esqueleto e o fogo toma conta. Toda vez que o Johnny se transforma, você percebe nos olhos e nos gritos do Nicolas Cage que aquilo dói. Não é uma metamorfose bonita como a de outros heróis. É uma tortura que ele é obrigado a suportar toda vez que a noite cai ou que o mal se aproxima. E por falar em transformação, a regra básica estabelecida pelo filme é fascinante. O motoqueiro fantasma só surge sob duas condições específicas: na presença da escuridão da noite ou quando o mal puro está por perto. Isso cria uma limitação narrativa excelente. Durante o dia, o Johnny é um humano vulnerável, um cara de carne e osso que pode ser ferido, preso pela polícia ou abatido por vilões se for pego de surpresa. Essa dualidade entre o homem frágil durante o dia e o demônio invencível à noite dá um ritmo de urgência para a história. Ele precisa resolver as coisas antes que o sol nasça, porque assim que os primeiros raios de luz tocam o seu corpo, o fogo se apaga e a dor da exaustão física toma conta. Agora, precisamos falar da arma mais icônica e aterrorizante de todo o arsenal do motoqueiro, a Penance Stare, o olhar da penitência. Galera, vamos combinar. Esse é facilmente um dos conceitos mais legais de toda a história dos quadrinhos e foi muito bem adaptado no filme. Como o Caretaker explica para o Johnny no cemitério, o olhar da penitência faz com que a vítima sinta toda a dor, todo o sofrimento e toda a agonia que ela já causou a outras pessoas ao longo de toda a sua vida, multiplicado por 1000. Na cena clássica em que ele pega o assaltante no beco, segura o cara pelo colarinho e diz aquela frase memorável: "Olhe nos meus olhos." O filme entrega um momento de puro terror psicológico. O vilão não é espancado fisicamente até a morte. Ele é destruído por dentro pelo peso dos seus próprios pecados. A alma dele queima com a memória das suas más ações. Só que o filme também estabelece os limites inteligentes desse poder. Quando o Johnny tenta usar o olhar da penitência contra o Blackheart, o feitiço vira contra o feiticeiro. Por quê? Porque o Blackheart, sendo um demônio, não tem uma alma humana e não sente remorso por nada do que fez. O poder simplesmente não funciona em quem é puro mal sem consciência. Essa falha força o Johnny a pensar estrategicamente no clímax da história. Quando o Blackheart absorve as 1000 almas corruptas de San Venganza e se torna o Legião, ele comete o maior erro da sua existência. Ao dar abrigo para 1000 almas humanas, cheias de dor e pecado dentro do seu próprio corpo, ele se torna o alvo perfeito para a penitência. O Johnny percebe essa fraqueza e usa a arma máxima contra o vilão, fazendo 1000 anos de pecados queimarem o Legião de dentro para fora. É uma jogada de mestre da narrativa. Outro aspecto sensacional dos poderes no filme é a capacidade de transmutação e controle do fogo infernal. O motoqueiro fantasma não apenas lança chamas, ele contamina tudo o que toca com a energia do inferno. A jaqueta de couro comum ganha espinhos afiados, as correntes de ferro viram chicotes incandescentes capazes de cortar aço, e a escopeta comum do Carter Slade vira um canhão de destruição em massa. Mas o maior exemplo dessa transmutação é a própria moto. A transformação da Harley Davidson na Hell Cycle, com o tanque virando um homem de carne e osso com visual gótico e atitude de adolescente rebelde.
Da mesma forma, os seus capangas no filme, os três elementos que controlam água, ar e terra, foram adaptações muito livres de demônios menores e conceitos soltos dos quadrinhos, criados especificamente para que o motoqueiro tivesse lutas com efeitos visuais variados antes de chegar ao confronto final. Por outro lado, o filme fez uma das homenagens mais bonitas e respeitosas aos quadrinhos ao incluir a figura do Carter Slade. Nos gibis originais da década de 1960, antes de o Johnny Blaze existir e ter uma cabeça de caveira pegando fogo, o Ghost Rider da Marvel era um herói de faroeste vestido de branco que usava um cavalo branco e truques de iluminação para combater criminosos no Velho Oeste. Mais tarde, para não confundir os leitores quando o motoqueiro demoníaco foi criado, a Marvel mudou o nome desse herói de faroeste para Phantom Rider, Cavaleiro Fantasma. O filme de 2007 fez uma fusão genial desses dois mundos. Pegou a essência do herói do Velho Oeste e o transformou no motoqueiro fantasma anterior ao Johnny Blaze, dando a ele o cavalo de fogo e a interpretação magistral do Sam Elliott. Para os leitores de quadrinhos das antigas, ver o Cavaleiro do Velho Oeste rodando ao lado da Hell Cycle no deserto foi um verdadeiro presente de fã para fã. Analisar essas diferenças nos mostra o quanto fazer uma adaptação de cinema é um exercício de equilíbrio perigoso. É preciso cortar detalhes excessivos e mitologias confusas de décadas de publicação para que um espectador casual entenda a história em 2 horas, mas sem destruir a essência do que torna o personagem lendário. E o filme de 2007, mesmo com todas as suas alterações e simplificações, conseguiu manter a alma do Johnny Blaze intacta. Um homem atormentado, tentando usar a sua maldição para fazer a coisa certa. Chegamos ao fim da nossa 8ª análise, pessoal. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês preferem a origem dos quadrinhos com a entidade Zarathus ou acharam a versão simplificada do filme mais fácil de engolir? O que acharam da homenagem ao herói do faroeste com o Sam Elliott? Se você vem acompanhando cada vídeo dessa jornada, já passeou com a gente pelos bastidores, pelo elenco, pela estética, pelos efeitos e pelas diferenças brutais entre as páginas dos quadrinhos da Marvel e as telas do cinema. Mas hoje, meus amigos, nós vamos fazer uma autópsia completa da recepção do filme pela crítica e pelo público, além do impacto financeiro que garantiu a existência da sua controversa sequência de 2011, Motoqueiro Fantasma 2, Espírito da Vingança. Pega o seu café, acomoda na cadeira e vem comigo entender essa tempestade de opiniões. Quando o Motoqueiro Fantasma chegou aos cinemas em fevereiro de 2007, a reação da crítica especializada foi um verdadeiro massacre. Sites agregadores como o Rotten Tomatoes viram a pontuação do filme despencar para a casa dos 30% de aprovação. Os críticos de cinema mais tradicionais não pouparam palavras azedas. Eles atacaram duramente o roteiro, chamando os diálogos de superficiais e piegas, criticaram o ritmo vacilante da narrativa e apontaram que a performance do Nicolas Cage oscilava entre o melodrama exagerado e a comédia involuntária. Para a imprensa especializada da época, o filme parecia uma tentativa datada de ressuscitar o clima de gibis dos anos 90 sem a maturidade que outras produções da Marvel já estavam começando a apresentar nos cinemas. No entanto, o público das salas de cinema mandou um recado alto e claro para a crítica: nós queremos diversão sem compromisso. A audiência de massa ignorou sumariamente os artigos negativos dos jornais e lotou os cinemas no final de semana de estreia. Com um orçamento estimado em cerca de 110 milhões de dólares, o filme surpreendeu os executivos da Sony Pictures e da Columbia, ao arrecadar mais de 45 milhões de dólares apenas nos seus primeiros dias em exibição nos Estados Unidos.
Ao redor do mundo, as bilheterias continuaram a subir até ultrapassarem a marca dos 228 milhões de dólares. Para os padrões da época, isso foi um sucesso financeiro indiscutível, provando que a marca do motoqueiro fantasma e o carisma exótico do Nicolas Cage tinham um forte apelo popular. Esse resultado financeiro sólido abriu imediatamente as portas para as discussões sobre uma continuação. Mas o caminho para o segundo filme foi longo e conturbado. Os anos se passaram, o universo cinematográfico da Marvel nasceu em 2008 com o Homem de Ferro, e o padrão de como fazer filmes de super-heróis mudou radicalmente. Quando a sequência finalmente saiu do papel em 2011, intitulada Motoqueiro Fantasma 2, Espírito da Vingança, os produtores tomaram uma decisão radical. Em vez de fazer uma continuação direta com a mesma equipe, eles reduziram o orçamento quase pela metade, mudaram o diretor e entregaram o comando da produção para a dupla Mark Neveldine e Brian Taylor, os mesmos diretores conhecidos pelo ritmo alucinante e insano da franquia Adrenalina. O contraste entre o filme de 2007 e a sequência de 2011 é gritante. O primeiro filme tem aquela cara de superprodução de estúdio dos anos 2000, com cenários góticos bem iluminados, um romance tradicional e uma estética estilizada. Já o segundo filme jogou tudo isso pela janela para entregar um filme de ação hiperativo, gravado na Europa Oriental com câmeras na mão, onde o Nicolas Cage teve total liberdade para entregar uma das atuações mais surreais e descontroladas da sua carreira. No filme de 2011, a cabeça em chamas passou a cuspir fogo direto dos pulmões do demônio. O couro da jaqueta borbulhava e a moto virou um monstro de metal torcido e fumaça preta. Se por um lado o segundo filme agradou quem buscava uma experiência trash e violenta de ação underground, por outro lado, afastou o público casual que tinha gostado do tom mais clássico e acessível da versão de 2007. Quando a gente coloca os dois filmes lado a lado na mesa, é fascinante perceber como O Motoqueiro Fantasma, de 2007, envelheceu com um charme muito próprio. Ele se tornou um verdadeiro clássico cult da televisão aberta e do streaming. Quantas vezes você não estava navegando pelos canais em um domingo à tarde e se pegou assistindo a cena do Nicolas Cage virando um esqueleto em chamas enquanto escutava o ronco da moto na rodovia? Essa facilidade de assistir e a nostalgia de uma era do cinema que não tinha medo de parecer cafona garantiram ao filme um lugar de carinho na memória afetiva de milhões de fãs da cultura pop. Ele pode não ser uma obra-prima cinematográfica laureada com prêmios, mas é o tipo de entretenimento puro e honesto que cumpre exatamente aquilo a que se propõe. Analisar a trajetória de recepção desse filme nos ensina muito sobre como